Esta mensagem que você ouvirá agora foi ministrada em um dos nossos cultos, realizados na Igreja Presbiteriana Renovada Independente de Arapongas. Esperamos que você seja edificado através dela. Que Deus abençoe você e a sua família. Mateus capítulo 6, versos 22 e 23. Vamos ler a palavra do Senhor que nos diz assim: A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas. Podei-vos assentar. Estávamos em oração, para esse início de ano. Nós temos sempre o hábito, de realizarmos aqui algumas ministrações em série. Muitas vezes eu prefiro fazer dessa maneira, do que a gente tentar expor numa única mensagem, um tema que às vezes se torna muita informação ao mesmo tempo. Então nós procuramos sempre dividir em séries alguns temas para que a gente possa ir explanando aos poucos, na Bíblia, aquilo que a Bíblia tem nos ensinar sobre aquele tema. E eu estava orando ao Senhor, irmãos, e me veio, há dias atrás, um tema ao coração, e é sobre isso que eu gostaria de falar, sobre a visão dos vencedores. Algo que Deus colocou no meu coração. E quando a gente fala, irmãos, sobre visão, nós não estamos falando aqui apenas de enxergar, mas nós estamos falando que ter visão, ela tem vários sentidos, de acordo com o contexto em que nós estamos falando. Muitas vezes nós dizemos que uma pessoa tem visão quando ela é capaz de enxergar algo que outros não enxergam, Isso seja num negócio, seja no empreendimento, seja numa situação que estamos atravessando, Sempre há alguém que consegue enxergar mais longe, alguém que consegue enxergar coisas e situações que outros não estão enxergando. Então, isso também é ter visão, E a visão, ela tem muito a ver, irmãos, com o que chamamos de ponto de vista, A visão, ela tem muito a ver com o ponto de vista. Nós usamos essa palavra, esse é o teu ponto de vista, esse é o meu ponto de vista. E quando a gente diz isso, irmãos, o que a gente está querendo dizer com ponto de vista? O que é ter um ponto de vista? Ponto de vista, irmãos, ela se refere ao ponto de onde uma pessoa está observando algo. Vou dar um exemplo aqui para os irmãos. Todos os irmãos estão assentados aí, estão vendo aqui esse púlpito. Mas nem todos têm o mesmo ponto de vista deste púlpito. Se eu perguntar, os irmãos vão dizer: eu estou vendo o púlpito. Mas o seu ponto de vista deste púlpito não é o mesmo ponto de vista que eu estou tendo do púlpito. Então, se eu pedisse aqui para os irmãos descreverem como é esse púlpito, talvez os irmãos escreveriam de maneira diferentes. Um está vendo de um ângulo, outro está vendo de outro ângulo. Eu estou vendo esse púlpito aqui atrás, estou vendo coisas aqui que os irmãos daí não conseguem ver. Então, esse é o meu ponto de vista acerca deste púlpito. E os irmãos têm um ponto de vista diferente, acerca também deste púlpito. Então, irmãos, para que eu possa mudar o meu ponto de vista, é preciso eu também me mudar do ponto que eu estou vendo as coisas. Então, se um irmão deseja ter o mesmo ponto de vista que eu estou tendo desse púlpito, é preciso que o irmão se levante, venha aqui aonde eu estou, então você passará a ter o mesmo ponto de vista que eu estou tendo. Então, quando nós falamos, irmãos, de visão, nós estamos falando justamente disso. As visões
ou a visão de uma pessoa para outra, ela pode ser diferente de acordo com o ponto de observação, né? De acordo com o ponto de onde a pessoa está observando algo. E me achei interessante porque nessa tarde, enquanto eu preparava essa ministração, eu me lembrei de uma ilustração que cabe bem aqui nesta passagem, nesse tema. Certa vez, uma empresa de calçados, ela queria expandir os seus negócios, e ela então enviou 2 funcionários, 2 consultores de venda, para um determinado país, para uma determinada região, e disse para esses consultores: olha, vão lá e observem o mercado lá, para ver se é viável a gente ir lá vender calçados ou não. E esses 2 funcionários, eles foram para aquela região, mas para que um não interferisse na opinião do outro, a empresa pediu que eles ficassem em lugares diferentes e não se falassem ali. E aqueles 2 funcionários foram. E depois de uma semana observando ali aquele país, aquela região, o primeiro funcionário mandou um recado, mandou um relatório para a empresa. E o relatório desse funcionário dizia assim: cancelem todo o planejamento de se vender calçado aqui nesse país. Podem cancelar tudo, porque nesse país nenhum homem usa calçado, nenhum homem usa sapato aqui. Eles usam sandálias, eles usam chinelos, alguns andam descalços, mas eles não usam sapato. Então, cancelem todo o planejamento de se vender calçado aqui. O outro funcionário, o segundo que tinha ido, no mesmo lugar, observando as mesmas pessoas, observando a mesma situação, ele mandou um relatório totalmente diferente. Ele disse para a empresa: olha, o nosso planejamento vai ser um sucesso. Podem até aumentar a produção de calçado, porque aqui ninguém usa calçado. Você consegue entender os pontos de vista diferentes? Os 2 viram a mesma coisa, mas um dos funcionários disse para a empresa: nós não vamos vender calçado, porque ninguém usa. O outro disse: nós vamos vender muito calçado, porque ninguém usa. Então são pontos de vista diferentes sobre a mesma coisa. E quando a Bíblia fala, né, sobre a visão, eu vejo na Bíblia, irmãos, algumas situações e alguns exemplos, né, de pessoas que se depararam com o mesmo problema, a mesma situação, e tiveram pontos de vista diferentes. E quando a gente para observar essas pessoas e esses pontos de vista, nós vamos ver que algumas delas se destacaram na Bíblia, por causa da visão que tiveram. Embora tivessem vivendo situações às vezes desfavoráveis, problemas complicados, mas nós vamos ver que pessoas se destacaram na Bíblia. Por quê? Porque conseguiram enxergar o que outros não viram. E essas pessoas, com esta visão, né, elas obtiveram sucesso, elas obtiveram vitória na vida. Enquanto que outras, elas obtiveram derrotas diante das mesmas situações. Então, irmãos, quando Jesus aqui nesse texto está falando que a candeia do corpo são os olhos, e ele fala aqui sobre olhos bons e olhos maus, Jesus não está falando aqui de miopia, de astigmatismo, ele não está falando aqui de catarata, não está dizendo: olha, se um olho é sadio, o corpo vai ter luz, se um olho é enfermo, o corpo estará em trevas. Não é isso que Jesus está querendo dizer. Quando a gente olha para esse contexto, Jesus está falando sobre a maneira como nós vemos as coisas. Se a maneira como eu vejo algo é uma maneira saudável, é uma maneira boa, aquilo vai trazer bênção para a minha vida. No entanto, se o que eu estou olhando, aquilo que eu estou enxergando com os meus olhos, eu estiver enxergando de maneira má, aquilo será destruição na minha vida. O próprio Jesus, irmãos, aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, verso 28, ele disse assim:
qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, cometeu pecado. Então o pecado não é olhar para uma mulher, o pecado é olhar para uma mulher com intenção impura. Então o que Jesus está dizendo é, se você olhar com os olhos maus, o seu corpo estará em trevas, você estará em pecado. Isso se dá, irmãos, com diferentes situações da nossa vida. Eu posso, por exemplo, olhar para a casa de alguém e admirar essa casa, achar esta casa bonita, achar essa casa agradável de se viver, e no entanto não estou cometendo nenhum mal. Mas a partir do momento que eu olho para a casa de alguém e começo a sentir desejo de ter aquela casa para mim, a Bíblia diz que eu estou cometendo o pecado de cobiça, porque eu estou olhando com intenção má. Isso se dá em tudo. Eu posso olhar para uma pessoa e elogiar esta pessoa, ver, essa pessoa como alguém simpático, como alguém agradável, como alguém, uma pessoa com quem eu gostaria de conviver, de ter amizade, mas eu posso também olhar para uma pessoa com um olhar de inveja. Então quando a Bíblia fala, e Jesus está dizendo aqui, se os teus olhos forem bons, Ele está falando sobre a maneira como nós olhamos as coisas. Então, irmãos, eu desejo falar nessas próximas semanas, nesta série sobre a visão de vencedores, falando um pouquinho sobre o que é essa visão de vencedores. E se é possível nós adquirirmos ou conquistarmos esta visão de vencedores. É possível, será, para nós alcançarmos esse tipo de visão? À luz da Bíblia, será que nós podemos também ter esta visão de alguém que é vencedor? Então eu gostaria, irmãos, de, durante essas próximas semanas, te convidar para a gente estar olhando para algumas passagens da Bíblia, algumas histórias, alguns acontecimentos que estão na Bíblia. Paulo diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino. Então nós precisamos olhar para a Bíblia, para as passagens da Bíblia, para os registros da Bíblia, com desejo de aprender, com desejo de entender o que o Senhor quer nos ensinar através daquele acontecimento, através daquela situação que nós vivemos. Amados, mas eu quero também dizer para os irmãos, e deixar isso bem claro, porque muitas vezes a gente usa esse termo, a visão dos vencedores, dá a impressão de ser uma pregação motivacional, a gente tem visto isso muito, então olha, você é um vencedor, você vai vencer, não é esse o intuito desta ministração. Eu quero deixar bem claro para os irmãos que nós não estaremos aqui fazendo um ilusionismo, ou levando as pessoas a uma pregação de pensamentos positivos, não é isso. Ter uma visão vencedora, irmãos, não é você olhar para uma situação e afirmar que aquilo que está diante dos seus olhos não é real. Isso é ilusão. Isso é uma ilusão. Algumas pessoas têm ensinado isso para as pessoas, Você olha para este copo, mas você diz, não, aqui não é um copo. Então a pessoa olha para um problema que ela está vivendo e a pessoa nega o problema. E através da negação do problema, ele acha que ele vai ter vitória se ele não encarar o problema. Não é isso que a Bíblia ensina. Então não é isso que nós vamos ensinar. Porque nós estamos sempre preocupados aqui, irmãos, em ensinar aquilo que é bíblico. Então eu não estou aqui para dizer que uma visão vencedora é aquela visão que ilude. Olha, você está com a enfermidade aí no teu corpo, você já foi no médico, o médico já fez o diagnóstico, mas diga para você mesmo, eu não tenho enfermidade. Não é isso que a Bíblia ensina. Mas a Bíblia ensina você enxergar a situação, mas crer que Jesus é poderoso para te curar desta enfermidade. Você está vivendo às vezes um diagnóstico. Não adianta você negar o diagnóstico, mas você precisa confiar e ter a esperança de que há um Deus que pode mudar essa situação.
Então, a maneira como vemos, é isso que nós vamos falar aqui. Ter essa visão de vencedor, irmãos, também não significa você simplesmente fechar os olhos e começar a imaginar coisas diferentes. Não é isso que é visão vencedora, né? É outra doutrina, é outro tipo de situação que tem sido ensinado. A pessoa diz, olha, você está diante de um problema difícil, ó, fecha os olhos. Imagina agora, olha, tudo está bem, tudo está tranquilo. Aí você abre o olho de novo, você está no meio do problema de novo, né? Isso são doutrinas, irmãos, e ensinamentos que são ensinados para tentar trazer calma para as pessoas diante de situações difíceis. Mas isso não muda situações. Pode mudar, às vezes, o teu sentimento um pouquinho, mas a situação continua existindo. Então, o que a Bíblia nos ensina, irmãos, quanto à visão, a ter uma visão de vencedor, é justamente mudar o ponto de vista daquilo que nós estamos vendo. Por isso eu falei sobre isso aqui no início. Então Isaías, lá no capítulo 40, no verso 31, a Bíblia diz assim, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Nós sabemos, irmãos, que a águia, ela é uma ave que tem uma visão privilegiada. Alguns estudiosos dizem que uma águia ela é capaz de ver uma formiga andando no chão de um prédio, do pico de um prédio. Uma águia, ela, a 1000 metros de altura, ela consegue ver de forma muito definitiva, em alta definição, uma presa que ela quer atacar. Então a águia ela tem esse privilégio. Mas a águia também, ela consegue enxergar longe, por quê? Porque ela tem um ponto de vista diferente, um ponto de visão diferente. E é isso que a Bíblia quer nos ensinar, irmãos, sobre a visão de vencedores. Que muitas vezes nós estamos caminhando pela vida, vivendo as situações e olhando para as situações da maneira que o homem natural olha. Mas Deus quer nos levar para lugares mais altos, para que a gente possa ter esta visão ampliada. Nós louvamos a Deus aqui no louvor, né? Cantamos aqui, dá-me tuas asas para alcançar os lugares altos. Irmãos, é isso que Deus quer fazer conosco. Deus não quer que você ignore os problemas. Deus não quer que você pense que os problemas não existem. Mas Deus quer que você suba mais alto para ter um novo ponto de vista daquilo que você está enfrentando. Sabe, Deus quer fazer você enxergar que há algo além deste problema, há algo além desta luta, há algo além desta enfermidade que você está enfrentando. Então, com a ajuda do Espírito Santo, nós queremos falar um pouquinho sobre isso nesses dias. Outra coisa que eu quero deixar claro aqui, irmãos, é que quando a gente fala sobre visão de vencedores, é porque a Bíblia fala de vencedores. Nas cartas às igrejas do Apocalipse, nós vamos ver Jesus repetindo, né, aos anjos daquelas igrejas, e ele dizia para cada anjo de cada igreja: ao que vencer, farei com que se assente comigo no meu trono. Ao que vencer, será coluna no meu templo. Ao que vencer, darei o maná escondido. Ao que vencer, e ele foi falando aos anjos das igrejas. Então, quando nós falamos aqui sobre vencedores, nós estamos falando daquilo que a Bíblia fala. E a Bíblia nos chama de vencedores. O apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos 8,37, ele diz: mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Quando a Bíblia fala de vencedores, irmãos, a Bíblia não está falando que nós somos vencedores pela nossa própria capacidade. Mas a Bíblia fala que nós somos vencedores por Cristo Jesus. Porque Ele venceu, nós somos vencedores. Ele venceu, por isso nós nos tornamos vencedores. O próprio João, o apóstolo João, em 1 João capítulo 5, verso 4, ele diz assim: o que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
Então a nossa confiança em Jesus, a nossa fé em Jesus é que nos torna vencedores, porque Ele venceu. Então quando nós falamos, irmãos, de vencedores, nós estamos falando de algo que Deus deseja para mim e para você. Não que nós sejamos capazes por nós mesmos de vencer, mas através dEle, através da nossa fé nele, através da nossa confiança nele. E quando nós confiamos nele, nós passamos a ter a visão de um vencedor. Quando nós deixamos de olhar para o problema, para olhar para Deus, nós passamos a enxergar como vencedores enxergam. Quando nós deixamos de olhar para as impossibilidades da nossa vida e começamos a olhar para a força que vem de Deus, a força que nos capacita a vencer, então nós estamos tendo a visão de um vencedor. Amém? Amados, outra observação, no Antigo Testamento, os profetas eram chamados de atalaias. Nós vamos encontrar esse termo, principalmente no livro do profeta Ezequiel e também no livro do profeta Abacuque. Deus chamando os seus profetas de atalaia. E essa palavra atalaia, irmãos, ela tem o sentido de lugar alto. As cidades antigas, cidades, da pré-história, elas eram cidades que eram cercadas e muradas. E nos muros dessas cidades eram construídos algumas torres de vigia. E dentro dessas torres ficavam os atalaias. Então essa palavra atalaia, ela tem esse sentido de estar num lugar alto. E o que os atalaias faziam? Os atalaias, eles ficavam em vigília. Eles ficavam olhando ao redor. E qualquer risco, qualquer sinal de um ataque do inimigo, eles deveriam então gritar na cidade, chamar a atenção da cidade. Os atalaias, eles ficavam sobre os muros e eles tinham uma visão privilegiada. Os atalaias estavam vendo o que as pessoas por trás dos muros não estavam vendo. Então, quando a Bíblia chama no Antigo Testamento os seus profetas de atalaia, por que Deus chamou eles de atalaia? Porque mesmo naquele tempo, eles viram coisas que ninguém imaginava ver. Profetas do Antigo Testamento, eles tiveram visões da vinda de Jesus. Profetas do Antigo Testamento, eles tiveram visões sobre a morte e a crucificação de Jesus. Há profecias na Bíblia que foram escritas 1000 anos antes de Jesus vir. E esses profetas diziam: o menino vai nascer e ele será chamado Jesus. Ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele será torturado, ele será castigado, ele será crucificado, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Irmãos, esses homens escreveram essas coisas porque Deus lhes mostrou isso. Por isso eles se tornaram atalaias, porque eles estavam vendo o que o povo daquele tempo não imaginava. Da mesma maneira hoje, irmãos, nós temos a Bíblia. E a Bíblia, ela é reveladora. A Bíblia, ela nos fala de histórias passadas. A Bíblia registra fatos que estão acontecendo nos nossos dias. E a Bíblia fala de coisas que ainda vão acontecer. Então, através da Bíblia, a gente consegue desenvolver a nossa visão de vencedor. Através da Bíblia, nós vamos conseguir entender algumas coisas que nós estamos vivendo. A Bíblia fala, irmãos, sobre tribulações. A Bíblia fala sobre guerras. A Bíblia fala sobre pestes, pragas. A Bíblia fala sobre terremotos. A Bíblia fala sobre enfermidades. A Bíblia fala sobre a morte. E a Bíblia nos faz enxergar todas essas situações de uma maneira que o homem natural não consegue enxergar. Não é verdade? Quando nós falamos, por exemplo, sobre a morte para alguém que não conhece a Bíblia, o que a pessoa entende como a morte? O fim de tudo. A pessoa diz para você: a morte é o fim.
morreu, acabou. Mas à luz da Bíblia não, irmãos, a gente enxerga a morte por outro ponto de vista. O salvo em Cristo Jesus, ele enxerga a morte como uma passagem. Nós enxergamos a morte como alguém que deixou de viver esta vida na carne para viver agora a vida eterna. Nós enxergamos assim. Então, quando a gente olha para a Bíblia, irmãos, nós vamos entender, né, que a Bíblia ela se torna uma fonte onde a gente pode buscar esse desenvolver da nossa visão. Quanto mais a gente entender e conhecer a palavra de Deus, mais nós vamos ter uma visão de vencedor diante dos problemas que a gente enfrentar. Quanto mais você estudar a Bíblia, você vai ter entendimento sobre situações que você está atravessando e que você ainda vai atravessar. Quando você olhar para os exemplos da Bíblia, você vai passar a entender, né, como as pessoas enxergavam as coisas em determinada situação. Você vai passar a enxergar, por exemplo, o que aconteceu na vida de Jó. Para as pessoas que estavam ao lado de Jó, eles não conseguiam entender o que estava acontecendo. Jó era um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus, e de uma hora para outra ele começou a perder tudo. Jó começou a perder os seus bens, perdeu o seu rebanho, perdeu os seus funcionários, perdeu os seus 10 filhos. E as pessoas olhavam para Jó e diziam: Jó, por que isso? Jó também dizia: não sei. Mas a Bíblia nos mostra por que ele perdeu tudo. Porque havia uma prova. Satanás estava experimentando Jó para ver se ele iria murmurar. E Deus permitiu que aquilo acontecesse. Mas nós vamos ver, irmãos, que depois Deus mudou o cativeiro de Jó. Deus multiplicou tudo na vida de Jó e deu tudo em dobro para ele. Então, se não tivéssemos essa história de Jó, por exemplo, escrito na Bíblia, hoje, diante de qualquer perda, nós íamos ficar desesperados. Mas tendo a história de Jó para a gente ler, para a gente estudar, a gente sabe que ainda que a gente venha perder alguma coisa, Deus continua no controle de todas as coisas. Mesmo que a gente venha atravessar situações difíceis na nossa vida, não é porque Deus perdeu o controle da situação, mas porque talvez Deus tenha permitido algo com um propósito. Então veja, irmãos, o quanto é importante a gente conhecer a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, para termos esta visão de vencedor, para termos esta visão de alguém que, enxergando diferente, toma decisões diferentes na vida. Os irmãos, conforme o exemplo que eu citei aqui, né, daquela fábrica de calçados, veja, a situação, irmãos, era a mesma para os 2 funcionários. Mas um deles disse: olha, não adianta vender sapato aqui. Mas o outro estava vendo com otimismo. Ele disse: tem muito campo aqui, porque dá para a gente vender sapato para todo mundo. Então veja, da mesma maneira, irmãos, nas nossas vidas, nós vamos nos deparar com situações assim, onde pessoas vão dizer: está tudo acabado, enquanto o outro vai olhar para a situação e vai dizer: não, as coisas ainda vão melhorar. Tudo isso que eu estou passando vai trazer crescimento para a minha vida. Tudo que eu estou passando vai ser bom. Vai ser bom. Eu já contei aqui para os irmãos que quando eu tinha, acho que menos de 18 anos de idade, eu devia ter uns 16 anos, eu fui num culto uma vez, e Deus usou um jovem para falar comigo. Esse jovem nunca tinha me visto, eu também nunca tinha visto ele. E esse jovem disse para mim assim: jovem, eu te vejo com um cajado na mão. Deus está me falando que um dia você será pastor. Irmãos, e durante a minha vida, depois disso, aconteceu tanta coisa. Eu estava trabalhando no emprego, saí desse emprego, fui para outro. Depois eu fui, para a empresa que eu trabalhei mais tempo na minha vida. Fiquei nessa empresa 23 anos. E às vezes as coisas iam acontecendo na minha vida e eu ficava questionando. E eu falava: mas por que isso está acontecendo?
E Deus me fazia lembrar dessa promessa. Irmãos, e hoje eu olho para trás e eu vejo que tudo que aconteceu na minha vida era Deus me preparando para que eu pudesse estar aqui hoje. Eu vivi situações na minha vida durante esse período que, claro, na época para mim eram situações desconfortáveis, às vezes difíceis, mas eu vejo que em tudo Deus estava me preparando. Áreas da minha vida que precisavam ser trabalhadas, áreas da minha vida que precisavam ser mudadas. E em tudo isso, eu, quando me lembrava dessas promessas, eu passava a entender um pouco as coisas. Eu passava a entender um pouco, olha, isso que eu estou vivendo não é o fim, porque ainda há uma promessa para se cumprir. Isso que eu estou passando não é o fim, porque há algo que Deus falou e que eu ainda aguardo que aconteça na minha vida. Então, irmãos, quando a gente passa a caminhar na presença de Deus, andar na presença de Deus, estudar a palavra de Deus, né, meditar na palavra, nós vamos desenvolvendo a nossa visão. Nós deixamos de enxergar as coisas de maneira tão limitada e passamos a começar a enxergar as coisas com uma visão mais ampla. Então eu creio, irmãos, que o propósito de Deus conosco, nesta série que nós estamos iniciando, é fazer com que cada um de nós possa ser levado a lugares mais altos. Através da nossa intimidade com Deus, através do nosso conhecer a Deus. E quanto mais a gente conhecer a Deus e a sua palavra, nós vamos subindo, nós vamos sendo elevados para que a gente possa enxergar as situações com uma visão mais ampliada do que aquilo que nós estamos enxergando hoje. Amém? Então eu gostaria de deixar este convite para os irmãos. Eu fiz essa primeira ministração aqui, irmãos, mais introdutória, para os irmãos entenderem sobre aquilo que nós vamos falar. E durante algumas semanas, então, nós vamos falar sobre situações da Bíblia. Nós vamos falar aqui apenas da Bíblia. Nós vamos falar situações da Bíblia, onde nós vamos ver a diferença de alguém que tinha uma visão de vencedor. E eu espero com isso, irmãos, a gente poder aprender e a poder imitar essas pessoas e a poder clamar a Deus e dizer: Senhor, dá-me também essa visão. Dá-me esta visão para que eu possa, Senhor, enxergar como alguém que é vencedor. Amém? Então nós vamos nos colocar em pé, vamos orar. E eu convido você que tem desejo de ter esta visão. Você que deseja enxergar as coisas de maneira mais ampla. Você que deseja que Deus te leve a lugares mais altos para que você possa enxergar as situações da sua vida e conseguir entender um pouco melhor aquilo que está acontecendo. Venha participar conosco, venha estar conosco e juntos aqui nós vamos aprender. Eu creio, irmãos, que juntos nós vamos aprender e o Espírito de Deus nos trará esse crescimento que nós precisamos. Amém? Vamos orar. Querido Deus, te louvamos, ó Pai, e te agradecemos pela Tua palavra, porque a Tua palavra, Senhor, é viva e poderosa. Senhor, e eu creio, Senhor, que este tema, ó Deus, é algo que o Senhor colocou em meu coração, para nós estarmos aqui, Senhor, estudando juntos e aprendendo juntos neste lugar. Ajuda-nos, Espírito Santo, abre o nosso entendimento, amplia a nossa visão, dá-nos, ó Deus, esta segurança, para que a gente possa, ó Deus, adquirir esta visão de vencedores. Pai, que nós não sejamos tão limitados na nossa visão, que nós não sejamos, ó Deus, tão restritos na nossa maneira de ver as situações, mas que o Teu Espírito nos conduza a enxergar além dos problemas, a enxergar além das dificuldades. Pai, no nome de Jesus eu oro a Ti e peço que o Senhor dê condições para os irmãos estarem aqui conosco. Também, Senhor, oro por aqueles que ouvirão essa ministração depois, que o Teu Espírito Santo esteja conduzindo esta palavra, ó Deus, e que esta palavra possa ir de encontro àquilo que cada vida precisa e necessita, ó Deus, e que haja claro entendimento, Senhor, para que possamos crescer juntos, ó Deus, em nossa visão.
Em nome do Senhor eu oro, pedindo ao Senhor um ano abençoado, pedindo ao Senhor um ano de vitórias, a vida de cada um desses irmãos e desses que nos ouvem, no nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém.